Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Jéssica e eu vou mostrar para vocês hoje como se constrói um corte longitudinal a partir do corte transversal. Para assistir esse vídeo, é importante que você já tenha conhecimentos básicos de desenho arquitetônico. E esse vídeo, ele é o complementar ao vídeo postado onde eu ensino como fazer um corte transversal a partir de uma planta. Para acompanhar esse vídeo, você, aluno, deve pegar a sua planta e o seu corte transversal pronto, para que você possa utilizar como referência durante os desenhos. Você também deve ter à mão folha rascunho, régua, esquadro, pelo menos um esquadro, lapiseiras e borracha. Não podemos esquecer também do escalímetro e da fita crepe. Agora vamos iniciar a aula de hoje. Para começar, eu fixei a minha planta e o que é importante vocês notarem, tá? Eu já falei isso, mas eu vou reforçar. Toda vez que a gente for desenhar um corte, é importante que a setinha esteja apontada para cima. Então, assim como a gente quando desenhou o corte A, né, o AA, nós deixamos a setinha voltada para cima. Agora, para desenhar o corte B, nós iremos fazer a mesma coisa. Iremos deixar a seta para cima. Então, para começar o desenho, o que eu fiz? Como vocês sabem, eu tenho o costume de quando vou desenhar, os meus primeiros desenhos, eu utilizo uma folha milimetrada, para poder diminuir os erros no desenho à mão livre, no caso, né? Que é o caso que eu estou fazendo para ensinar para vocês. E aí, o que eu já fiz, tá? Talvez ficou um pouco claro, mas ó, vocês podem ver que eu já tracei aqui os níveis de piso. Então, eu puxei os níveis da planta, tá? Que foram definidas já no meu projeto. Então, eu tenho o nível 0, que é do solo, aí eu subi 10 centímetros em escala para marcar o meu deck de entrada. E aí eu subi mais 2 centímetros em escala, sempre, para marcar o meu piso interno da casa. E também já voltei a descer de novo para o nível 10, porque o meu corte B corta o meu deck, tá? Feito isso, eu subi as paredes, é claro, numa marcação de linha de construção, tá? Esse é um processo que vocês já conhecem do corte transversal. O corte longitudinal vai seguir esse mesmo processo e eu tô só revisando, eu nem vou perder muito tempo mostrando pra vocês como é que eu faço isso, porque é uma coisa que vocês já sabem, tá bom? Mas aí, o que eu fiz aqui agora? Depois que eu marquei os pisos, as alturas, eu marquei também com uma linha fina as paredes. Então, aqui é uma parede que eu vejo. Então, eu vejo essa parede aqui. Marquei ela aqui embaixo. Marquei essa da porta que eu estou cortando, tá? Esqueci de marcar, mas eu vou marcar aqui depois essa. Eu já até vi aqui, ó, que pega nessa linha aqui. Então, ela é nessa linha aqui, tá? Que eu vejo. Não marquei janelas e portas ainda, tá? Então, passei toda a sala e aí eu marquei essa parede que eu tô cortando aqui, tá? Tudo alinhado, então, marquei tudo, ó, descendo com o meu esquadro apoiado no meu escalímetro, pra deixar bem retinho, tá? Fiz isso. E aí, depois eu fui marquei também esse pilar que eu vejo lá no final, tá? E o piso, como eu já falei pra vocês. Ok. Aí eu marquei já o beiral, então essa linha aqui, ó, é a marcação do meu beiral, de onde ele termina. Assim como eu vou marcar aqui uma linha indicando o meu beiral. Dessa mesma forma, eu vou prosseguir para marcar aonde eu tô cortando porta. No caso, se eu tô cortando uma porta, aqui eu corto parede. E lá eu tô enxergando essa porta que é de correr. 3 folhas, tá? E aí eu vou marcar ela depois aqui. Aí eu vou mostrar para vocês depois de pronto, porque esse processo vocês já conhecem do corte transversal. E aí, depois eu vou mostrar para vocês
a questão do telhado, que é onde tem a maior dúvida quando a gente está falando de corte longitudinal. Vou mostrar para vocês agora um esquema que vai facilitar muito na hora de construir aí um corte longitudinal, tá? Por quê? Olha só. Vocês podem ver, como eu falei, acabei de falar, eu puxei todas as paredes, né? Rebati tudo que eu tô cortando e o que eu tô vendo aqui para baixo, onde é a minha área de desenho. E aí, para eu não ter que ficar de novo medindo a altura de forro, medindo a altura de janela, medindo a altura de porta, o que que eu fiz? Eu preguei essa folha que é o meu desenho pronto, de corte AA, que é o meu corte transversal, para reaproveitar todas as medidas provenientes. Então, eu alinhei o 0 com o 0, o nível, né? E aí, o que que eu faço? Depois eu reaproveito, vou puxando lá de dentro o que que é 2,10 da porta, os 3 de pé direito, e aí eu vou fazendo isso com uma régua, né? No caso aqui, eu vou mostrar pra vocês com o esquadro. Por exemplo, se eu alinhar aqui, ó, vocês podem ver, isso é só um exemplo, tá? Se eu alinhar aqui o meu forro, a parte de baixo dele, deixar bem alinhada, né? Alinho com... deixar bem alinhado, o que que vai acontecer? Automaticamente, quando eu puxar essa linha aqui, tudo que eu tiver no mesmo nível, no caso do 12, né? Do 12 até ali vai dar os 3 metros, ó. 1, 2, 3. Viu como fechou direitinho? E aí eu consigo fazer esse projeto, esse desenho, de uma maneira muito mais rápida do que eu fiz o transversal. Então, o longitudinal, ele costuma sair mais rápido, porque se a gente agir da esperteza, nós conseguimos reaproveitar as medidas e não precisamos ficar medindo tudo de novo. Então, é isso que eu preciso que vocês façam, que vocês coloquem o rascunho de vocês dessa forma, do corte, tá? Para poder reaproveitar as medidas. Então, a planta fica aqui em cima com a seta para cima, o corte transversal fica aqui do lado, tá? Alinhado no nível 00. E aí, vocês vão só puxando medida de cá, medida de cá, medida de cá, medida de cá. Às vezes, quase que vocês não vão precisar utilizar a régua para fazer, ou escalímetro, melhor dizendo, para medir as coisas. Bom, gente, aqui como vocês podem ver, eu já finalizei a parte de baixo do meu desenho, do meu corte longitudinal. E aí, o que que vocês podem observar aqui? Então, aqui eu já fiz o solo, tá? Subi 10, 12, 10. Então, porque aqui é 10, 12, 10, tá? Eu olho essa parede, olho a parede, corto uma porta. Em cima tem uma projeção de um pergolado, então, meu pergolado cortado fica desse jeito. Eu vejo uma parede, aqui tem um forro, né? Então, essa área interna tem um forro. A varanda também tem forro, como eu tinha falado no meu primeiro vídeo. Aqui tá essa porta que eu vejo lá no fundo. Aqui tá esse balcão que eu corto. Aqui eu corto uma parede, então tá aqui a parede cortada. Lá no fundo eu vejo esse pilar. E aqui, como eu falei pra vocês, que eu decidi que eu ia fazer esse acabamento na parede, que não é obrigatório, mas quem quiser pode seguir esse modelo, tá? Então, aqui eu fiz esse acabamento de parede. Aqui termina a minha varanda e aqui já é solo de novo. Agora eu vou fazer pra vocês, vou mostrar pra vocês como funciona para conseguir pegar as medidas do meu telhado no corte longitudinal. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para concluir o meu corte longitudinal depois que eu fiz as paredes. Essa parte do alto vocês podem deixar por último. Eu já fiz porque já tenho uma certa experiência, então vocês estão começando agora, faz só até os 20 centímetros depois do forro, com uma linha de construção, aí depois finaliza, tá bom? Então, esse processo eu já expliquei no primeiro vídeo, dei uma pincelada no vídeo de hoje. E agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para pegar a altura do meu outro corte, para eu poder descobrir
como é que vai ficar o meu telhado do corte longitudinal, tá? O que que acontece? Vamos lá, vamos só dar uma analisada nessa planta, tá? Acontece o seguinte, que a partir do momento que eu tracei esse corte aqui, né, diferente do meu transversal, que meu transversal eu pego esse desenho do triângulo, né, dessas inclinações, aqui eu não pego, porque por mais que eu tivesse cortado aqui ou aqui, e sempre ia aparecer essa inclinação, né? Agora, aqui é diferente, ó. Imaginem que aqui eu tô com o meu telhado, né? Então, ele tá... Deixa eu fazer com uma régua para vocês visualizarem. Esse aqui é o meu telhado. Então, ele tá vindo... Ele faz esse caimento aqui. Então, esse meu corte, ele passa aqui, ó. Então, ele passa aqui. Então, como ele passa aqui, ele tem uma altura X do meu telhado, que eu cortei ele. Se eu tivesse passado esse corte um pouquinho mais para cá, eu teria uma altura Y. Se eu tivesse passado esse corte na varanda, eu teria uma altura Z. Olha só a diferença de uma altura para outra. Então, dependendo de onde eu passo esse corte, ele vai aparecer ou mais alto ou mais baixo, tá? Então, essa é a diferença, por isso que a gente faz o corte longitudinal depois. Porque a gente precisa do corte transversal para entender como é que funciona o corte longitudinal. Como é que eu vou entender isso? Eu vou entender isso a partir do momento que no meu corte AA aparece esse desenho dessa linha inclinada. Então, como no meu corte AA aparece o desenho da minha linha inclinada, eu sei que o meu BB vai cortar exatamente aqui. Por isso que, vamos voltar então agora para os meus dois cortes. Por isso que quando eu pedi para vocês fazerem um corte AA naquele vídeo, eu passei essa linha aqui mostrando onde ficava o meu corte BB. Se você não fez ainda, não tem problema, pode chegar lá e passar essa linha bem aonde passa o meu corte BB. Não tem, pode fazer agora, ainda dá tempo. Agora que você já fez essa linha, já dei um tempinho para você fazer essa linha, que é a marcação do corte BB em cima do corte AA. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai transferir a medida do telhado para o meu corte BB, tá? Então, eu vou passar aqui, ó, vou pegar bem aonde passa o meu corte AA, bem onde corta o BB com AA, eu vou transferir a medida lá da pontinha do telhado. Então, não sei se vocês vão conseguir enxergar, vou tirar um pouquinho da régua aqui. Bem o trisquinho do telhado, o momento em que encontra essa linha de corte com o meu telhado, e eu vou pegar essa mesma altura e vou transferir lá pro meu desenho, tá? Então, eu venho aqui e transfiro. Faço isso, tá? Agora, eu faço com uma linha de construção. E pronto, transferi. Então, eu já tenho essa linha aqui, que como o meu telhado aqui na minha planta, tá? Ele é único, ele é uma água inteirinha do início ao fim, então ele vai ficar do início ao fim bem alinhadinho. Se fosse um telhado mais baixo aqui e um telhado mais alto aqui, eu ia usar esse daqui onde passa o corte exatamente como eu tô fazendo aqui agora, e eu iria fazer uma simulação rapidinha de telhado, um corte de croquis, para eu poder entender o outro, porque o outro seria uma... O outro, se fosse mais baixo, ele seria uma linha também mais abaixo, tá bom? Aí isso vocês têm que seguir de acordo com o projeto de vocês. Então, atenção se você tem duas águas com alturas diferentes no seu projeto. Agora, se for igual o meu, que tem duas águas, mas esse lado é todinho uma coisa só, mais fácil. Agora, se esse lado tem uma água mais alta e uma água mais baixa, ou uma água com uma inclinação 35% e outra 30%, você tem que fazer uma simulação do corte transversal que você não tem ainda, tá bom? Mas aí você faz só nível croquis, que não vai entregar para a professora, só para poder
achar essa altura que eu acabei achando aqui. A mesma coisa você vai fazer aqui, ó, com o beiral. Então, eu tô pegando como referência a minha linha lá no fundo, que não tá aparecendo, que meu papel aqui, ele é vegetal, então ele é transparente. Você vai pegar a pontinha do beiral e vai ligar até lá no final, tá? Então, aqui tá a pontinha do meu beiral. Aqui tá a pontinha do meu beiral. Vou ligar lá. E vou pegar esse desenho da madeira aqui também. Prontinho. Então, aqui tá a pontinha do meu beiral. Já definida. E aqui também. Achou essa moldura aqui, ó? Ele não passa inteiro, tá? Achou essa moldura aqui, o que que você vai fazer? Agora, você vai passar a linha da onde você tá cortando. O que que você tá cortando? Ó, vou olhar aqui, ó. Você tá cortando a espessura da telha. Então, você vai colocar a espessura da telha aqui, tá? Que a gente usa 5 centímetros em escala. Eu já medi anteriormente, então, só para agilizar no vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou só passando as linhas aqui e indicando para vocês o que eu tô fazendo, porque essas medidas eu já medi antes, tá? Tá bem fraquinho aqui, que vocês não conseguem enxergar. Então, aqui tá o meu telhado, então, a minha linha de telhado. Feito isso, vocês precisam, vão olhando aqui, ó, nesse corte. Esse vocês não precisam representar, as ripas, elas são muito pequenininhas. Se representar, vai ficar muito confuso. Agora, a gente tem os caibros para representar, tá? E os caibros, eles estão alinhados, eles estão colocados bem alinhados em relação às minhas treliças. Então, já vou representar junto o que eu corto abaixo da telha. Eu corto, ó, a minha linha de corte passa em cima da caibro e passa em cima dessas minhas madeiras que compõem essa treliça. Então, agora eu vou fazer isso, tá? E vou mostrar pra vocês como é que fica. Antes de começar, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra pegar as alturas desses componentes que eu vou desenhar. É do mesmo jeito, gente, apoiei aqui na minha linha de corte e pego a referência com o meu esquadro. E agora que eu peguei as medidas de referência, né, puxando daqui, eu vou fazer todo o desenho e daí eu volto para mostrar para vocês. Então, com uma linha de construção, eu passei
linhas de base para construir justamente os meus caibros e também onde aparece o corte da minha treliça. Então, estão aqui todos os caibros. Alinhado eu tenho a parte diagonal da treliça e a parte de baixo da treliça. E como vocês podem ver, essa diagonal ela vai até lá embaixo, então ela vem até embaixo. Então, agora o que eu vou fazer vai ser a união dessas duas aqui com uma linha fina, tá? Então, na hora que vocês forem fazer a representação final, essa daqui é com uma linha grossa, os quadradinhos, porque eles estão sendo cortados, as seções dessas madeiras. E essa madeira que só desce da diagonal, ela vai ser com uma linha fina, porque a gente só vê ela lá no fundo descendo. Professora, que medida que tem entre uma treliça e outra? Você pode usar 1,5 m. Então, entre uma treliça e outra, eu coloquei 1,5 m, tá? É claro que no início e no final ela vai dar uma variaçãozinha. Ou você pode pegar a sua medida inteira e dividir ela de forma que não passe o espaçamento de 1,5 m. Então, ela pode ficar em 40, em 45, mas não muito menos do que isso, não ficar muita treliça, muita madeira, muito pesado, muito material. E mais do que isso, já fica muito espaçado e pode não resistir, não conseguir resistir, claro, dependendo da madeira que você vai utilizar. Então, para esse projeto, vamos utilizar aí como uma base entre 1,40 e 1,5. Finalizando o processo de construção de um corte longitudinal, vou mostrar para vocês então como ficou, já que agora vocês conseguem ver com mais clareza, porque eu passei uma nanquim, tá? Então, bora lá. O que eu tenho aqui, que eu passei... Só passar a tinta, porque eu esqueci. Pronto. Como eu mostrei para vocês na etapa anterior, né? Eu puxei, então, as minhas diagonais, fui puxando elas de acordo com essa minha linha de corte e fui passando elas. Passei de 1,5 m por 1,5 m. No final, uma ficou com menor espaço. Vocês podem usar esse processo ou podem pegar o espaço todo e dividir, né? Considerando que entre elas fica entre 1,40 m e 1,5 m. E aí, o que a gente vai fazer? O que eu fiz depois, tá? Essa linha fina é essa descida, que a gente tá olhando pro lado de cá, minha setinha mostra, tô olhando pro lado de lá. Então, eu vejo, né, essa madeira aqui, esse elemento descendo. Então, eu vejo ele descendo aqui. Bem como eu também vejo isso daqui. Então, né, ele é referente, pode ser referente a isso daqui também. Eu tô cortando essa diagonal. Professora, eu preciso passar essa seção aqui também? Só se você quiser, não precisa. Não é obrigatório porque é muito detalhe, fica poluído, muita coisa, tá? Então, algumas coisas a gente deixa passar, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa que eu fiz depois disso foi colocar as minhas terças. As minhas terças são essas que ficam logo em cima dessa diagonal. Então, eu tenho aqui, eu visualizo 1, 2, eu tô olhando lá de cá, né? Então, pro lado de cá eu vejo ainda 1, 2, 3, 4 terças. Só que uma dá bem em cima dessa cortada. Eu já não coloquei ela, já ignorei ela um pouquinho. E a outra fica bem em cima dessa daqui. Também, como coincide, também não coloquei, tá? Então, vamos lá. Então, ficou essas duas aqui no meio. E eu fiz a mesma coisa, ó. Peguei lá, alinhei, né? E fui puxando para pegar as medidas de referência, para poder ficar bem alinhado com o meu corte transversal. Essa parede, como eu tô vendo essa parede inteira aqui, ó, como vocês podem ver, então ela subiu até o final, tá? Como eu não tô cortando o ambiente, então ela apareceu subindo até o final. E aí aqui estão os beirais. E aí as terças, elas vêm até o final do beiral. E aqui para fechar eu coloquei, tá? Essas aqui, que fica bem em cima dessa cortada que não apareceu aqui no meio da casa, mas aqui eu coloquei. Depois, eu vedei com essa linha de baixo aqui,
que é a mesma altura dessa daqui também. Fiz a mesma coisa, puxei, tá? Para pegar a medida de referência, que é onde acaba a minha alvenaria, ok? E aí, aqui do lado de dentro, como o meu forro tá bem aqui, ó, esse meu forro é aquele forro, forro de gesso, no pé direito 3, então ele apareceu aqui, as telhas, elas estão aparecendo aqui, tá? Elas não aparecem dentro de casa, mas como eu tô cortando aqui, essas telhas, elas estão descendo aqui. Então, elas vão aparecer descendo aqui, ó, porque eu tô olhando pra cá, então eu vejo esse sentido. Então, olha só aqui, esse monte de risquinho são as minhas telhas, tá? Que eu fiz ali de 10 em 10 centímetros, fiz bem fraquinho, a mão livre pra agilizar. Então, aqui tá finalizado o meu corte longitudinal. É isso que eu tenho para passar para vocês. É claro que na hora que vocês forem me entregar, vocês precisam me entregar com cotas, tá? Cotas de altura. Então, eu preciso cotar, nesse caso, essa parede, a altura do meu pergolado, a altura das minhas portas, a altura do meu balcão, a altura do meu pilar e a altura final aqui de novo dessa parede, tá? Então, vocês precisam trazer com essas cotas e a altura de piso também. Precisam trazer as cotas de níveis, igual eu fiz no meu corte transversal. E aqui eu também preciso passar a minha linha de corte AA. Então, eu vou aqui, ó. Esse aqui é o meu corte AA. Então, estou alinhando aqui e também preciso passar ele da mesma forma que eu passei aqui. Então, vocês façam isso. Os nomes dos ambientes, então, no meu caso, seria acesso, sala de jantar, cozinha e varanda, tá? E as cotas de níveis. A minha infraestrutura, que no caso aqui é essa sapata, eu coloquei somente nessas paredes que eu corto, porque a sapata dessa parede, ela tá mais afastada, né? Porque a parede, ela tá pra trás, eu não tô cortando essa parede. Então, e como eu fiz esse projeto assim, com essa sapata só isolada do lado de lá. E é isso que vocês precisam fazer. Colocar a indicação do tipo de telha que vocês estão utilizando, a inclinação e me entregar o projeto, tá? Agora eu vou só fazer uma pequena revisão olhando para minha planta de cá pra gente finalizar. Vamos agora para a minha revisão final para finalizarmos este vídeo. Comecei, né, fazendo o meu solo, a mesma altura, 0, 10 e 12, 0, 10 e 12. Depois, eu puxei as paredes com meu esquadro, então, bom, não sei onde foi que eu coloquei meu esquadro agora. Aqui. Puxei minhas paredes com os meus esquadros, né? Então, as paredes que eu corto e que eu vejo. Então, eu vejo essa parede, puxei ela. Eu corto a parede da porta, puxei ela. Eu corto a minha parede aqui no final, puxei ela, puxei a linha da varanda. Depois eu puxei o que eu vejo. Puxei o pilar, a porta, o balcão, tá? Aí, depois disso, eu fui fazendo as alturas das portas. Fiz a altura dessa porta que eu corto, puxando desse sentido, tá? Aqui, com a régua, puxando. A altura da porta, a altura dessa porta, a altura final da varanda, a altura final da parede, né? Cortei também, fiz o detalhe do meu pergolado, fiz ali a infraestrutura. Então, eu fiz as minhas sapatas e fiz a minha representação de solo. Após isso, eu fui fazendo a parte mais alta, que foi com o auxílio desse corte, que é o corte BB em cima do AA. Puxei exatamente a altura do telhado onde ele está sendo cortado. E passo ele de forma inteira, porque o meu telhado é só
uma folha. Se fossem duas, um ia ficar mais baixo do que o outro, eu ia precisar fazer o esquema daquele que não foi representado aqui. Puxei, né? Então, vem com uma linha mais forte aquilo que eu estou cortando. Então, eu estou cortando a telha, ela vem do início ao fim, então ela vem com uma linha mais forte. Aí depois eu cortei aqui o meu caibro, as ripas eu pedi para que vocês não representassem, porque senão ia ficar muito poluído. A não ser que você queira representar, seja bem cuidadoso, use bem os traços das linhas. Então eu não vou cobrar as ripas. Quem fizer, ótimo. Quem não fez, não tem problema. Então aqui tem os caibros, aqui tem a diagonal, que é essa diagonal aqui, a seção dela. Aqui tem a seção da minha linha de baixo que compõe a minha treliça. E depois eu também saí puxando as terças, né? Então eu peguei como referência de novo o meu desenho, que é o meu transversal, e fui puxando para fazer a referência aqui. Feito isso, tá pronto o desenho e aí vocês vão inserir os símbolos e as demais informações. Essas informações que vêm em formato de cota de nível, linha de chamada para especificar o tipo de telha que vocês estão utilizando, bem como a inclinação. Quem quiser fazer essa representação com achura, pode fazer, não é obrigatório. Eu fiz para poder, porque eu gosto, é uma representação que eu gosto, mas também para que vocês pudessem enxergar melhor no vídeo, já que eu não estou em sala de aula explicando para vocês, tá? Então, é esse aqui o desenho. Então, a gente tem aqui uma planta, um corte transversal e um corte longitudinal. Além desses, para entrega final, vocês vão entregar a planta de implantação, a planta de cobertura. Bom, gente, então essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e na próxima aula vocês podem tirar dúvidas presenciais. Então, estudem o máximo que puderem e tragam aquelas dúvidas que a gente não conseguiu ainda tirar nessa aula no vídeo.